Olá, pessoal, tudo bem por aí? Hoje a gente vai mergulhar na história incrível de Santa Balbina. E olha, se preparem, porque a vida dela parece uma verdadeira aventura, sabe? Cheia de milagres, coragem e umas decisões que mudaram tudinho. Mas ó, antes de começar, deixa eu fazer uma pergunta. Alguém aí já parou pra pensar para que serve um farol? Sabe, aquela torre gigante com uma luz forte bem no meio do mar, principalmente numa tempestade daquelas com muita chuva e onda pra todo lado? Então, o farol serve para guiar os navios, né? Para mostrar qual é o caminho seguro e evitar que eles batam nas pedras. E quer saber de uma coisa? Os santos são tipo isso pra gente. Eles são verdadeiros faróis da fé. A vida deles brilha tão forte que nos ajuda a não se perder no caminho para chegar até Jesus, iluminando tudo, mesmo quando as coisas parecem meio escuras e difíceis. Tá, mas então, quem foi essa nossa heroína de hoje? A Balbina é uma jovem que viveu lá em Roma há muito, muito tempo. E o pai dela, um cara chamado Quirino, não era qualquer um não, hein? Ele era um tribuno, um chefe super importante do exército romano. E o trabalho do Quirino era bem diferente. Ele era o carcereiro, ou seja, o guarda responsável por um prisioneiro muito, mas muito especial. O Papa daquela época, o Papa Alexandre I. Já pensou? A família dela cuidava do líder da igreja que estava preso justamente por causa da fé dele. E foi aí que a vida da Balbina deu uma virada de 180 graus. Ela tinha um problema bem sério na garganta, uma doença que nenhum médico conseguia curar. Aí, o pai dela teve uma ideia, levou ela até o prisioneiro, o Papa Alexandre. E, gente, aconteceu um milagre. O Papa orou e ela ficou curada. Naquele instante, Balbina e seu pai sentiram o poder de Deus de um jeito tão forte que decidiram se converter e começar uma vida totalmente nova, pertinho de Deus. A fé da Balbina ficou tão gigante, tão poderosa, que ela tomou uma decisão incrível. Ela fez um voto, que é tipo a promessa mais séria que existe, de dedicar a vida inteirinha dela para Deus. Foi como se ela dissesse, pronto, meu coração agora é só de Jesus. Só que ser cristão em Roma, naquela época, era muito, muito perigoso. O imperador, um homem chamado Adriano, começou uma perseguição gigante contra os cristãos. Ele não queria que ninguém acreditasse em Jesus. Foi um tempo bem difícil e que exigiu muita coragem. A ordem do imperador era bem clara. Todo mundo tinha que adorar os deuses falsos de Roma e dizer que não acreditava mais em Jesus. De um lado, a ordem do homem mais poderoso do mundo. Do outro, o coração de Balbina e do pai dela, que escolheram continuar fiéis a Cristo, o único e verdadeiro rei deles. Imagina que escolha difícil. E por causa dessa escolha tão corajosa por não darem as costas para Jesus, Balbina e Quirino foram presos. Eles sofreram bastante, foram torturados, mas mesmo com toda a dor, a fé deles continuou firme, sabe? Eles mostraram uma força que, com certeza, vinha de Deus. E a maior prova desse amor gigante por Deus veio lá pelo ano 130 depois de Cristo. Foi nesse ano que ela deu o seu maior testemunho. Por nunca jamais negar a sua fé, Balbina foi martirizada. Isso quer dizer que ela deu a própria vida por amor a Jesus. Ela foi decapitada, mas na verdade ela estava recebendo a maior de todas as coroas no céu, a coroa do martírio, uma verdadeira heroína. Mas vocês acham que a história dela acaba aí? Com a morte? Que nada! A luz da Balbina continuou brilhando muito, mas muito forte, tanto que atravessou os séculos e ilumina a gente até hoje. Olha só que legal como a memória dela continuou viva. Primeiro, ela foi martirizada lá na Via Ápia, uma estrada super famosa de Roma. Depois, uns séculos mais tarde, os restos mortais dela, que a gente chama de relíquias, foram levados para uma igreja novinha. E hoje, se alguém for para Roma, pode visitar a Basílica de Santa Balbina, um lugar lindo que existe para lembrar dessa jovem tão corajosa. Resumindo, o que ela nos deixou? Bom, uma igreja com o nome dela, um cemitério, mas, o mais importante de tudo, um exemplo de coragem que serve de inspiração pra gente até hoje. E o melhor, agora ela é uma super amiga que a gente tem lá no céu, torcendo e rezando por nós. É por isso que a gente não precisa ver ela só como uma personagem de uma história antiga. Ela tá viva, lá no céu, e pode nos ajudar. Então, vamos pedir com muita fé juntos. Santa Balbina, rogai por nós. E aí, voltando para nossa história do farol, o que será que a luz da vida de Santa Balbina ensina pra gente hoje em dia? Que lições a gente pode tirar dessa aventura de fé?
A vida dela nos ensina, primeiro, a ter coragem para defender aquilo em que a gente acredita. Também nos mostra que a gente tem que confiar no poder de Deus, porque Ele faz milagres de verdade, e nos inspira a ser fiéis a Jesus, não importa o que aconteça. E, claro, nos chama a viver uma vida cheia de amor e vontade de servir a Deus. São lições super valiosas para a gente usar todo dia. Agora, a pergunta final é para cada um de nós pensar um pouquinho. De que jeito, nas coisas simples do dia a dia, a gente pode ser um pequeno farol da fé? Como a gente pode iluminar o dia de alguém na nossa casa, na escola ou com os nossos amigos, mostrando o amor de Jesus com um sorriso, uma ajuda, uma palavra amiga? E essa foi a história fantástica de Santa Balbina. Se esse conteúdo ajudou a entender um pouquinho mais sobre a fé e sobre como Deus age, já deixa aquele like, isso ajuda pra caramba o canal a chegar em mais gente. E se por acaso alguém ainda não é inscrito, aproveita agora. Se inscreve aí no canal Catequista Felipe Lucas e já ativa o sininho para não perder nenhum vídeo novo sobre fé, Bíblia, catequese, um monte de coisa legal. Agora, eu quero ouvir vocês. O que acharam da história? Ficou alguma dúvida? Ou tem alguma sugestão de santo pra gente conhecer? Deixa tudo aqui nos comentários. Eu leio tudinho e quem sabe a sua ideia não vira o nosso próximo encontro. Um abração e fiquem com Deus.